Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Essa semana marcou a volta das aulas presenciais em quase todo o país. O desafio para alunos e professores agora vai ser recuperar o tempo perdido. O Brasil está entre os países que ficaram mais tempo com as escolas fechadas durante a pandemia. A gente fala que é uma relação harmônica. O Fernando anota tudo com muita atenção. Estar de volta à sala de aula é um motivo de alegria para ele. Uma das principais lições que o adolescente aprendeu nas aulas online foi justamente a importância do ensino presencial. Nas aulas online você sentia muita dificuldade, porque na hora que você precisar de alguma dúvida ou outras coisas, você não tinha um professor direto para falar e tirar sua dúvida na hora. Agora no presencial você consegue tirar suas dúvidas na hora, bem melhor. Escolas e creches de quase todo o país voltaram a ter aulas presenciais nessa semana. De acordo com o CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, apenas os estados do Acre, Paraíba e Roraima retomarão as atividades a partir de setembro. Em São Paulo, as escolas poderão receber até 100% dos alunos, mas isso vai depender da capacidade de cada uma. Nesse colégio, que fica na Zona Sul, a direção optou por um rodízio. Metade dos estudantes assiste aulas na classe e a outra metade pelo computador. Cabe aos pais decidirem, de acordo com a lei, se o aluno vai vir ou vai continuar em aulas online? Sim, a decisão é das famílias, né? A Secretaria de Educação ainda não obrigou a presença dos alunos obrigatoriamente na escola. Então, nós estamos chamando os pais aqui, dando ciência para eles do que eles podem fazer e como acompanhar essas aulas em casa. Pela amostragem que a senhora tem, os alunos, os pais, a maior parte, a maior vontade é de vir, de participar da aula, é de ficar online. Como é que a senhora tem sentido esse retorno? Olha, a maior parte quer vir para a escola. Não vê a hora de voltar para a escola. Só no estado de São Paulo são 3.400.000 alunos na rede estadual de ensino. E o desafio desses estudantes e também dos educadores é recuperar o tempo perdido. Segundo um relatório feito em 46 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ficou 16 semanas sem nenhuma atividade presencial no auge da pandemia. Na maioria dos países ricos, a média foi de 14 semanas sem aulas. Agora, o voltar para a escola está sendo todo um processo realmente de reconstrução. Então, agora eles vão aprender o dia a dia, como agora vai começar tudo de novo. É um reiniciar, né? Nós estamos iniciando o ano letivo agora, hoje, que nós começamos as aulas. Então, eles faziam prova em casa, eles tinham prova, né? Tinha um tempo maior de prova, agora não. Agora eles estão voltando com uma outra rotina. Então, agora reaprender tudo de novo, né? Isso daí vai agora o papel dos educadores, a gente, enquanto professor, tudo ter esse acolhimento com os alunos. Mesmo com autorização para o retorno das atividades presenciais, a decisão de mandar ou não os filhos para a escola cabe aos pais. A Cíntia tem 2 filhos, a Serena, de 9 anos, e o Bento, de 5. E ela diz que ainda não se sente segura para mandar os 2 para a escola. A gente quer que eles retomem, mas a gente preferiu ser precavido nesse momento. Então a gente vai aguardar um pouquinho para depois reavaliar, vamos ver como fica essa retomada e depois a gente manda. Tchau, gente. Tchau, gente. Se cuidem. Já o Fernando prefere as atividades em sala de aula e acredita, inclusive, que o rendimento dele vai melhorar. E estudar é que é o foco, né? Agora não tem desculpa para tirar nota ruim, então. Não tem desculpa. Sem desculpa agora. E a professora de biologia ouviu e disse que vai cobrar o Fernando. Já pedi até a gravação, falei que eu quero ver a gravação depois, quando eu for cobrar a nota dele lá no final do bimestre. Sou boa cobradora, hein? Ele vai ser cobrado. Com certeza. Os pequenos negócios foram responsáveis pela maioria dos empregos criados no Brasil nos últimos 12 meses. É o que aponta um levantamento do Sebrae. Os pequenos negócios apresentaram em um ano um saldo positivo de mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada, o que significa 71,8% das vagas criadas no Brasil. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o número de vagas formais no setor entre julho de 2020 e julho de 2021 é quase 3 vezes superior ao das médias e grandes companhias que contrataram em 12 meses.
Apenas em junho de 2021, as micro e pequenas empresas apresentaram mais de 871 mil novas admissões, contra 654 mil desligamentos. Com isso, o resultado é um saldo positivo de quase 216.400 empregos gerados. Esse total equivale a 70% dos empregos criados em junho no território nacional. Já as médias e grandes empresas fizeram quase 664 mil admissões, contra 596 mil desligamentos, ficando com um saldo positivo de cerca de 68 mil empregos, o que equivale a 22% do total gerado no país. Ainda de acordo com o Sebrae, o segmento de serviços, um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, foi o que mais gerou empregos, com 87 mil novas vagas no mês. Em seguida aparecem comércio, a indústria da transformação, a construção civil e a agropecuária. Os preços dos imóveis residenciais tiveram a maior alta em 7 anos. No acumulado do ano, o avanço é de quase 3%. Os imóveis residenciais ficaram mais caros para a venda. Segundo o índice Fipzap, o preço subiu 0,64% em julho. Essa foi a maior variação mensal desde agosto de 2014. Mas a alta em julho deve ficar abaixo do avanço projetado para a inflação oficial. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação deve ter subido 0,94% no mês passado. Em julho, 15 das 16 capitais monitoradas pelo índice Fipzap tiveram alta no preço médio de venda dos imóveis. Os maiores aumentos foram observados em Vitória, Curitiba e Goiânia. No ano passado, os preços dos imóveis residenciais avançaram 2,82%, abaixo da inflação esperada para o período. No acumulado em 12 meses, o índice tem alta de 5,13%, enquanto a expectativa para a inflação também é maior. Entre as capitais, o levantamento mostrou que o preço do metro quadrado ficou mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. O preço das vacinas contra a Covid da Pfizer e da Moderna subiu após as mudanças feitas para adaptar os imunizantes às novas cepas. A informação é do secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Clément Beaune, confirmando uma notícia publicada pelo jornal Financial Times. Segundo a publicação, que teve acesso ao contrato concluído com a União Europeia, o preço da vacina da Pfizer aumentou de € 15,50 para € 19,50 a unidade. E a da Moderna de € 19 para € 21,50. O reajuste ocorreu em pleno aumento de casos no velho continente por causa da variante Delta, contra a qual as vacinas das americanas Pfizer e Moderna devem ser eficazes para evitar formas graves da doença, conforme os primeiros estudos. Bruxelas sempre se opôs a revelar o preço de seus pedidos do imunizante. Em maio, a União Europeia fechou um novo contrato com a Pfizer-BioNTech para comprar 1 bilhão e 800 milhões de doses de sua vacina até 2023, mas não informou o preço. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em julho que alcançou seu objetivo de contar com o número de doses suficientes para vacinar 70% dos europeus adultos. Cerca de 336 milhões de pessoas. O maior cafezal urbano do mundo fica na cidade de São Paulo. O Brasil lidera o ranking de exportação do produto. A senhora gosta de um cafezinho preto? Eu amo. Todo dia? Todos os dias. Você toma muito café por dia? Você toma café? É. Só de manhã. Eu só tomo de manhã. Gourmet superior, tradicional, extra forte. Fresco, orgânico, certificado, artesanal, especial. Bendito seja o nosso cafezinho de todo dia. Mas de onde ele vem? Segundo a história, Kaudi, um pastor da Etiópia, foi quem descobriu o café. O café seguiu para a Arábia, onde foi mantido em segredo. Acreditavam ser uma planta medicinal. Depois foi parar no Egito e mais tarde na Turquia. Na Europa, começou a ser produzido na Inglaterra e Itália e se popularizou. Suíça, Holanda, Alemanha, França e Dinamarca. Longa trajetória até chegar aqui, no Brasil. E se eu te disser que hoje, ano de 2021, existe um cafezal urbano
aqui na cidade de São Paulo. Muitos paulistanos não imaginam e é realmente incrível. São 10 mil metros quadrados de área plantada, cerca de 2 mil pés de café desde 1950. E tudo isso em plena área urbana. Na década de 80, ele já fez parte de experimentos de controle químico e na medida que isso foi passando, hoje esse cafezal, ele existe como um projeto de educação ambiental e dentro dele a gente faz ensaios de controle biológico, manejo de pragas e a partir deste ano a gente vai começar também a fazer uma renovação do cafezal com outras variedades de café mais promissoras dentro do estado. O cafezal sozinho ele já desperta, né? Quando a gente fala que existe um cafezal de 1 hectare dentro do centro de São Paulo, já automaticamente isso já desperta curiosidade, mas o que a gente vai fazer ali, na verdade, é uma reforma geral. Os pés de café, a gente tem pés muito antigos, da década de 80, então, de certa forma, vai haver essa troca, essa substituição, e a gente também vai trazer variáveis novas, inclusive numa parceria com o IAC, a ideia é que a gente traga novos pés de café, e que ali a gente replique o que a gente está chamando de cafeicultura do futuro. São liberadas abelhas, é o que a gente chama de polinização assistida. No caso do cafezal, a espécie de abelha é a abelha sem ferrão, mas tem outras espécies também, inclusive algumas que produzem mel. E a ideia é justamente isso, que a gente tenha mais flores sendo polinizadas e, consequentemente, um café em maior quantidade e melhor. Você sabia? O café é a segunda bebida mais consumida do mundo. A primeira é a água. Mais de 400 bilhões de xícaras de café são servidas diariamente. Os Estados Unidos é o maior comprador de café do mundo. A Finlândia é o país que mais consome café. Nós crescemos, de fato, 1,3%, depois de 2 anos consecutivos sem crescimento. Se a gente separar os nossos associados, nós crescemos 2,19%. E se a gente colocar isso em números, o per capita, nós estamos a 4,79 quilos por habitante. Para ter uma ideia, isso significa mais ou menos 80 litros de cafés consumidos por habitante ano. Depois do intervalo, a gente mostra que um cão na França ajuda a identificar casos de Covid em um asilo. Voltamos já. Um relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que a variante Delta se espalha muito mais rápido e também tem maior probabilidade de infectar vacinados. A cepa indiana ainda pode desencadear doenças mais graves nas pessoas não vacinadas. Mesmo nos países com ritmo avançado de vacinação, a variante Delta da Covid-19 tem causado preocupação. A cepa indiana é responsável por uma nova onda de infecções em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos e países asiáticos como China e Indonésia. Estudos recentes vêm apontando que essa nova versão do coronavírus é muito mais transmissível e tem maior chance de atacar o sistema imunológico responsável pelas defesas do organismo. Um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos diz que a variante ameaça prolongar a pandemia ao redor do mundo. O documento mostrou que a Delta pode infectar vacinados e ocasionar doenças mais graves nos não imunizados em comparação com todas as outras variantes já conhecidas. Também tende a romper com mais facilidade as proteções oferecidas pelos imunizantes. Apesar disso, a probabilidade de pessoas vacinadas espalharem o vírus se infectadas é muito mais rara em comparação com pessoas não vacinadas. No chão, é difícil perceber algo diferente em um campo de arroz no Japão. Mas de cima é possível ver uma obra de arte celebrando os Jogos Olímpicos. A famosa Grande Onda, o Monte Fuji de Katsushika Hokusai e o inconfundível ator de teatro Kabuki. Imagens icônicas do Japão retratadas em um gigantesco campo de arroz. Uma colossal obra de arte com a qual a cidade de Oda celebra as Olimpíadas de Tóquio e mostra ao mundo a cultura do país oriental.
Queríamos divulgar as artes japonesas da xilogravura ukiyo-e e do teatro kabuki em um campo de arroz, que por si só também é uma parte importante da nossa cultura. Ao mostrar a arte, que influenciou tantos países no século XIX, queríamos apresentar novamente o Japão ao mundo. A ideia é ainda tentar ajudar os japoneses a redescobrir sua cultura. As imagens fazem parte de uma tradição anual iniciada em 2008 pela cidade de Gyoda. A cada ano, um comitê propõe um novo desenho e centenas de voluntários plantam variedades de arroz de diferentes cores. As enormes imagens produzidas podem ser vistas de um observatório próximo, a 50 metros de altura. É muito mais dinâmico do que esperava. Acreditava que fosse algo mais simples, mas é muito complicado de realizar o traçado. Muito difícil mesmo. Fiquei impressionada que a arte no campo de arroz seja tão panorâmica. Os funcionários do Departamento de Agricultura japonês retiram as ervas daninhas do arrozal para evitar que diferentes safras se misturem. Normalmente, 1000 pessoas trabalham na iniciativa, mas devido à pandemia, o quadro de funcionários foi reduzido pela metade. Em 2015, eles alcançaram um recorde no livro Guinness ao criar a maior obra de arte em campos de arroz do mundo, com 28.000 metros quadrados. Um robô criado na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, conseguiu concluir um trajeto de 5 quilômetros com a ajuda da inteligência artificial. Ele poderá ser usado para entregar encomendas ou ajudar pessoas em casa. Como anda o seu preparo físico? Você conseguiria correr 5 quilômetros em pouco mais de 53 minutos? Se a resposta for não, saiba que um robô chamado Cassie, desenvolvido na Oregon State University, nos Estados Unidos, já é capaz de fazer isso e muito mais com apenas uma carga de bateria e sem um ser humano por perto. A Cassie é o primeiro robô bípede a usar um sistema de aprendizagem de máquina para controlar os seus próprios movimentos em terrenos ao ar livre. Ela aprendeu a correr sozinha, utilizando um algoritmo de aprendizado de reforço profundo que permite fazer ajustes finos para manter o equilíbrio ou mudar o trajeto em tempo real. Segundo Yash Godse, coautor do projeto, o aprendizado por reforço profundo é um método poderoso de inteligência artificial que desenvolve habilidades complexas, como correr, pular, subir ou descer escadas, sem prejudicar a velocidade do robô e a eficiência dos movimentos contínuos. Um dos principais problemas dos robôs de duas pernas é que eles são menos estáveis quando comparados aos boots quadrúpedes, muito mais difíceis de serem derrubados com um simples empurrão. Para vencer esse obstáculo, a equipe de Oregon criou um algoritmo que se adapta conforme a mudança de posição. Esse sistema faz com que a Cassie possa realizar ajustes infinitos em sua estrutura corporal, com o objetivo de permanecer em pé enquanto se movimenta. Como a corrida requer equilíbrio constante e variado, o robô consegue adequar a velocidade da marcha e a intensidade do esforço necessário de maneira muito mais eficiente e segura. Um cão da raça Golden Retriever está ajudando na luta contra a Covid-19 em um asilo na França. Ele identifica quem está infectado pelo novo coronavírus e tem uma taxa de acerto impressionante. Trabalhando desde a semana passada no asilo Ruselier, em Cunhem, Poca observa cada detalhe. Ele fareja uma série de amostras e fica diante daquelas que considera positivas. O Golden Retriever é o primeiro cão farejador francês a ser usado na luta contra o coronavírus. A diferença é gritante. Se Poca detecta um cotonete positivo, ele se senta na frente do cone. Ele realmente mantém sua posição e pode ser muito insistente em sua marcação. Se Poca detecta um negativo, ele vai cheirar ou ignorar rapidamente, voltar para mim e dizer que não há nada lá. Em vez de realizar um exame de sangue ou um teste nasal,
Poca simplesmente precisa cheirar um pedaço de pano que o paciente manteve sob a axila por 5 minutos. Os pacientes identificados como potencialmente positivos por Poca são submetidos a testes de PCR para confirmar as descobertas do cão. Poca é 100% preciso para quem sofre de sintomas e 95% para quem não tem sintomas. E ele dá resultados imediatos, especialmente importantes para pessoas mais velhas, que podem ser isoladas rapidamente de outros pacientes vulneráveis. O cão foi treinado pela instituição de caridade Ana de Xian para reconhecer o pico de proteína que o coronavírus usa para entrar e infectar células saudáveis. Ele não tem problemas com nenhuma das variantes atualmente em circulação. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau.